Chegamos no apiário, suspeita de abelhas mortas, sem conhecimento da morte. Olha só a quantidade. Tá? Então é grave, muito apiário grande. O vídeo mostra uma cena triste e preocupante em um apiário. 15 milhões de abelhas mortas. Este foi o saldo de uma possível intoxicação por agrotóxicos em lavouras próximas à propriedade de Ricardo. O que você acha? Deve ser veneno. No apiário dele, em Miraporanga, distrito de Uberlândia, havia 250 colmeias com cerca de 60 mil insetos cada uma. O apicultor descobriu a morte das abelhas no começo da semana, uma situação que deixou o produtor sem saber o que fazer. A perda foi muito grande e o mais que faz eu ficar mais sentido dessa vez é que a maioria são abelhas da minha filha, que seria, eu estou velho, né? Estou querendo já parando, né, na atividade, mas como é que os filhos da gente vai ter ânimo e entusiasmo para continuar? O prejuízo financeiro pode chegar a mais de R$400 mil. As abelhas que Ricardo cultiva são para a polinização em lavouras, mas como consequência natural do processo, elas também produzem mel. Os favos que estavam sendo feitos pelas abelhas não podem ser recuperados, caso a intoxicação seja confirmada. A minha filha tem 350 colmeias e ela, de 2 anos para cá, foi retirado a merenda escolar. Aí já teve pouca produção nesses 2 anos. Além disso, o mel para o mercado vender para terceiros, ele caiu de 18 para 7,50, 7, 6 reais hoje. Então, tirando a merenda escolar e abaixando o preço, como é que sobrevive? Ricardo trabalha há quase meio século com abelhas. Nos últimos 10 anos, este foi o segundo caso no apiário. Problema que ele considera preocupante para apicultores em todo o país. Nosso problema da morte das abelhas não é só do Ricardo nem da Paula Catiani. Não é só em Uberlândia e não só em Minas. Isso está se acontecendo no Brasil inteiro. O que eu recebi de últimos meses, porque a gente está à frente junto com a Federação Mineira FEMAP e junto de um movimento chamado Defenderá Irá, conseguiu levar esse problema para a Assembleia Legislativa, para o nosso secretário Leles da Agricultura de Minas Gerais, junto aos órgãos, junto que são o IMA e outros, o FEAENG, SEBRAE e Senar, e que conseguimos avançar, que o IMA dá um maior apoio, que se faça análises. Parece que nós, apicultores, não fazemos parte dessa sociedade brasileira. Parece que o agro ou qualquer outro setor que não está nos auxiliando, cuidando do nosso inseto, do nosso trabalho, parece que eles não nos enxergam, parece que nós não existimos. Isso faz a gente ficar mais mal ainda. Parece que nós somos invisíveis. O tempo médio que deve ser gasto para que as abelhas possam se procriar e recuperar aquela quantidade de 15 milhões de insetos é de cerca de 2 anos. Essas que estão aqui são insetos que voltaram para as colmeias e não encontraram as companheiras que estavam aqui antes da suposta intoxicação e também abelhas que estavam em outras regiões aqui da propriedade e que vieram fazer aqui, de fato, a polinização, trazer o que pegaram para a colmeia. No chão a gente observa muita abelha morta, um prejuízo de 15 milhões de insetos que supostamente foram intoxicados por agrotóxicos aqui nas proximidades. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, esteve na fazenda de Ricardo e coletaram amostras das abelhas mortas para uma análise. As amostras vão ser enviadas ao laboratório do IMA em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Este engenheiro florestal explica os impactos ambientais diante da ausência dos insetos na polinização. O dano ambiental começa não só pela morte dessas abelhas, mas também muito mais intensamente pela abelha nativa.
E as abelhas nativas possuem até hábito diferente desse tipo de abelha aqui. Elas polinizam muito mais flores, né? Então o dano ambiental com a morte das abelhas, ele é muito maior do que nós estamos vendo visualmente. Quantas flores deixarão de ser polinizadas? Quanto de produção de milho, quanto de produção de soja e etc. será deixado de ser produzido com a morte dessas abelhas? O IBAMA também foi acionado. O Instituto diz observar com preocupação o aumento de registros dos casos de mortalidade de abelhas envolvendo pulverizações de agrotóxicos na região. O especialista explica ainda que nesta época do ano o uso de inseticidas aumenta nas lavouras. O motivo seria uma praga que pode prejudicar as colheitas. As culturas nessa época do ano, vou dar aqui o exemplo da cultura do milho. Nessa época do ano, a cultura do milho está com uma condição climática boa, um tamanho bom do pé de milho para haver a ocorrência chamada lagarta do cartucho. Então o produtor tende a aplicar o inseticida, o veneno, para matar a lagarta do cartucho. Não é ideia haver proibição do uso dos agrotóxicos. Os agrotóxicos são necessários para as culturas, eles protegem a cultura. O que nós precisamos fazer é ter a capacidade de comunicação. Como eu já disse em outra ocasião aqui, sobre um programa que nós temos desenvolvido na UFO, onde, e com o apoio do IBAMA, não podemos esquecer disso, onde produtores de grãos, hortifrutigranjeiros, podem conversar com apicultores. É possível nós termos uma convivência saudável. É possível ter produção de mel, produção de própolis, é possível ter produção de cera com produção de alimentos, de grãos, de soja, de milho, etc. Aquele que está usando o agrotóxico tem que entender que ele pode causar um mal muito grande para a natureza e para ele mesmo. O IBAMA está trabalhando muito nessa questão aí, junto conosco, com a UFO, Universidade Federal de Uberlândia, nesse sentido. Então o que nós temos que fazer é comunicar. É possível essa convivência. A redução da quantidade de abelhas na natureza acende um alerta. O papel deste inseto é extremamente significativo. Além da polinização, o mel produzido por elas alimenta milhares de pessoas. Uma hipotética extinção das abelhas poderia levar o mundo a um colapso dos ecossistemas, com a agricultura e a cadeia alimentar. Se nós acabarmos com as abelhas, nós vamos deixar de existir como ser humano. Ninguém vai conseguir fazer o trabalho com tanta intensidade como esses insetos fazem.